Olá! Antes mesmo de uma única tonelada de minério ser extraída, ou um barril de petróleo sequer, existe uma fase de altíssimo risco em investimento, a busca. Mas como a contabilidade consegue capturar o valor de algo que na verdade ainda é só uma possibilidade? Hoje a gente vai desvendar a norma que rege exatamente isso, o CPC 34. Para a gente navegar por esse tema, vamos seguir um caminho bem claro, ok? Primeiro, os fundamentos da norma. Depois, a gente define quando ela se aplica, entende o que pode virar um ativo, como é que se evita supervalorizar esse ativo e, no final, por que a transparência é a peça-chave disso tudo. Então vamos começar pelo começo. O que é o CPC 34 e por que ele é tão fundamental para o setor de recursos minerais? Bom, o CPC 34 é a nossa norma brasileira que cuida da exploração e avaliação de recursos minerais. E é super importante saber que ela não está sozinha no mundo, não. Ela está totalmente alinhada com os padrões internacionais, mais especificamente com a IFRS 6. Isso garante que a gente consiga comparar e ter consistência no mundo todo. O objetivo aqui é muito direto, focar na fase de exploração e avaliação. Essa norma existe para padronizar como se registram os investimentos gigantescos que são feitos no momento de máxima incerteza, sabe? Bem antes de se ter qualquer confirmação sobre a viabilidade de um projeto. Agora a gente chega num dos pontos mais críticos. Entender exatamente quando o CPC 34 começa e quando ele termina é, essencial para aplicar tudo direitinho. Então, fica a pergunta: qual é o momento exato? A aplicação do CPC 34 é bem restrita a uma janela de tempo muito específica na vida de um projeto de mineração. Vamos ver qual é essa janela. E essa linha do tempo aqui ilustra tudo perfeitamente. A norma entra em cena no momento em que a empresa obtém o direito legal para explorar uma área. E ela sai de cena assim que a viabilidade técnica e comercial da extração é comprovada. A partir daí, a conversa muda. Outros pronunciamentos, como o CPC 27 para imobilizado, assumem o controle. Certo. Agora que a gente já sabe quando a norma se aplica, a próxima pergunta lógica é: o que exatamente pode ser registrado como um ativo nesse período? Esses ativos são, na essência, todos os gastos que a empresa tem enquanto está buscando e avaliando recursos minerais. Eles se encaixam justamente naquela janela de tempo que a gente acabou de ver, antes da confirmação da viabilidade do projeto. E olha, não estamos falando de gastos aleatórios não. A norma é bem específica. Ela permite capitalizar custos que estão diretamente ligados à descoberta. Isso inclui desde a compra dos direitos de exploração, passando por estudos geológicos, perfurações, amostragens. A grande virada de chave aqui é que, em vez de lançar esses gastos como despesa na hora, a empresa os transforma em um ativo. E isso, claro, impacta diretamente o balanço patrimonial. Um ponto importantíssimo é saber classificar esses ativos. Eles podem ser tangíveis, como um veículo ou um equipamento de perfuração, ou intangíveis, como o próprio direito legal de explorar uma área. Essa distinção é fundamental, porque vai impactar como o ativo será tratado na contabilidade lá na frente, e essa política tem que ser aplicada de forma bem consistente. Ok, os gastos foram capitalizados, viraram ativos. Mas e se o projeto não der em nada? A contabilidade precisa ter um mecanismo de segurança, um verdadeiro teste de realidade. É exatamente aqui que entra o teste de recuperabilidade, o famoso impairment. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Diferente de muitos outros ativos que pedem um teste anual, no CPC 34 o teste é acionado por eventos específicos. Isso quer dizer que a empresa precisa estar o tempo todo de olho em sinais de que o valor registrado lá no balanço talvez não seja mais recuperável. E que sinais são esses? A norma dá uma lista bem clara. Por exemplo, o direito de exploração está para expirar. Ou, a empresa resolveu cortar o orçamento daquele projeto. Ou, o mais óbvio de todos, a exploração não encontrou nada que seja comercialmente viável. Tudo isso são sinais de alerta, que exigem um teste de impairment imediato. Para fechar, vamos amarrar todas as pontas. Afinal, por que tantas regras e tantos detalhes? O objetivo final é um só: clareza e utilidade da informação. Essa citação resume tudo de forma brilhante. A meta do CPC 34 é dar aos investidores e outros interessados uma visão clara não só do valor que foi investido, mas também dos prazos e, o que é crucial, do nível de incerteza dos retornos. No fim das contas, tudo se resume à transparência numa atividade que é, por natureza, de altíssimo risco. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A contabilidade não é só registrar números, é sobre refletir a realidade econômica. Para as empresas do setor de mineração, a pergunta que sempre fica no ar é: as demonstrações financeiras estão comunicando com clareza não apenas o valor,
mas também a incerteza que é inerente a esses ativos de exploração.